que causa esse tipo de conflito. E hoje, esta noite, o pastor Thomas Prum, que é da Igreja Batista em Atibaia, nos falará sobre o conflito da alma humana quanto à sua natureza injusta neste presente século. Pastor Thomas é necessário apresentações, que já é um rosto muito conhecido por nós, nos abençoou há alguns anos atrás, o nosso retiro, tem nos abençoado com a sua amizade, com a sua presença, e o nosso desejo é que Deus fale ao seu coração, abençoe a sua vida e, consequentemente, a todos nós. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Hélio, pastor Carlos também, pela confiança sempre e pela oportunidade de ministrar aos irmãos. Vamos abrir rapidamente aí nossas Bíblias em Apocalipse 22. Abra aí rapidamente, nós já lemos esse texto, mas eu gostaria que a gente analisasse ele um pouquinho. Apocalipse 22, 11. Depois que todas as profecias de Apocalipse já haviam sido dadas, e o livro está nas suas orientações, nas suas disposições finais. Então, versículo 10 e 11 diz assim: disse-me ainda, não cegues as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue ainda fazendo injusto, injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Muito bem, são 4 cláusulas que são colocadas duas a duas. Na verdade, há 2 tipos de paralelos aqui. O primeiro paralelo é a respeito da injustiça e da falta de pureza, da imundícia, em comparação, uma comparação oposta à prática da justiça e a prática de continuar a santificar-se. Mas dentro de cada um desses paralelos também há sinônimos. Quando diz assim, o injusto continue fazendo injustiça e o imundo sendo imundo, os dois são paralelos, são sinônimos. De certo modo, ser injusto e ser imundo é a mesma coisa. Assim como quem anda na prática da injustiça e aquele que continua a santificar-se acaba fazendo também a mesma coisa. Entretanto, é possível nós fazermos uma distinção entre o que é ser injusto e o que é ser sujo. Se de certo modo eles são a mesma coisa, por outro aspecto não são sentidos complementares do que é o homem pecador e daquilo que entra em conflito no nosso século. No século onde o diabo é chamado de Deus desse século. O que entra em conflito entre ser injusto e o que entra em conflito entre ser sujo com o que significa ser servo de Deus ou servir ao Senhor. E nesse sentido, fazer injustiça ou viver na injustiça, e esse vai ser o nosso tema de hoje, nos sugere aquilo que nós somos diante de Deus. O ser injusto diante de Deus é um pouco distinto do que significa ser sujo diante de Deus. De modo que o que nós vamos analisar hoje é a respeito de quem nós somos diante de Deus. E quando o que nós vamos falar amanhã é o que nós fazemos diante de Deus. O que nós somos e o que nós fazemos, sendo injustos e sendo sujos diante de Deus. E como isso entra em conflito com o que deveríamos ser para o Senhor, desde que a criação, desde que o homem se afastou de Deus. Desse modo, hoje nós vamos falar sobre a injustiça. Passa lá vá para a nossa projeção, está aqui o nosso tema, e nós vamos falar sobre os conflitos da alma humana em relação à injustiça. Nós vamos ver nesse texto, a partir deste texto, que hoje aborda a questão da injustiça, nós vamos ver 3 modos de alma humana injusta lidar com sua injustiça diante de Deus. 3 modos de alma humana com
conseguir conviver com Deus quando ela não quer tratar a sua injustiça. A presença de Deus para nós clama contra a nossa injustiça. E aqui está o conflito. Eu nasci injusto, e agora que eu fui justificado por Cristo, eu ainda sinto traços daquela velha injustiça. Mas esse tema de como o cristão vai se comportar diante disso, a gente aborda mais para frente. Como o mundo injusto consegue viver diante de um Deus justo? Essa é a questão que nós devemos nos fazer. Tem pelo menos aí 3 modos de a alma humana então lidar com essa injustiça. Qual o primeiro modo? O primeiro modo é matar Deus. O primeiro modo, aliás, é fazer um caixão bem grande e sepultar o Senhor. Como que o homem faz isso? Ele mata Deus. Se a gente olhar, passa aqui, veja o Salmo 53, versículo 1. Pode passar o próximo slide. Olha lá. O que Davi diz justamente naquele capítulo, e ele faz isso também em outros textos, quando ele pede perdão pelo seu pecado. Ele diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Por que o insensato diria, não há Deus? Romanos 1 não diz que todos os atributos, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu poder, a sua glória, se fazem visíveis nas coisas criadas? Você já assistiu o Discovery Channel? Já assistiu o Animal Planet? Né? Vocês gostam de assistir o rapaz lá que doma os cachorros, né? Que adestra cachorro? Eu também gosto. Né? Pega os cachorros, cruz, credo, né? Não tem um tipo de educação, daqui a pouco ele chega, dá 2 puxadinhas na coleira. A gente tem vontade de enforcar o cachorro. Ele dá 2 puxadinhas na coleira, o cachorro está bonzinho lá, né? Bom, fora esses programas, há também aqueles que falam sobre a complexidade da vida humana, sobre a criação, sobre o homem, sobre o corpo humano. Não precisa nem ver esses canais de assinatura, o próprio Fantástico, o Globo Repórter, costuma mostrar a complexidade, a perfeição, a maravilha, não só do corpo humano, mas do universo, das plantas, dos animais, dos céus, das estrelas. E quando a gente olha para isso tudo, dá vontade de dar uma risada bem audível, bem autona, diante daqueles que falam que tudo isso é fruto de um acaso. O problema qual é? É que quando eu olho para um Deus Criador tão perfeito quanto esse, para fazer tudo que existe, o que o homem injusto faz? Ele se sente incomodado, porque a presença de um Deus justo, um Deus que julga as pessoas más, isso incomoda demais e faz com que ele tenha que tomar uma posição. Ou eu tenho que me quebrantar diante de Deus, ou eu tenho que conviver com a realidade de que eu vou ser julgado por Ele. E para isso não precisa ser ateu. Esse não a Deus não vem da boca apenas de ateus. Na verdade, quando Davi escreveu isso, é muito pouco improvável que houvesse ateus nos dias dele. Tinha adoração a deuses de mais, não a deuses de menos. Levando em conta que essa acusação estava principalmente no meio de Israel, a ideia de alguém dizer não a Deus não significa que ela não creia que haja um Deus nos céus, mas que ela não se importa com ele, que é como se ela o matasse. Deus existe, mas não para mim. E é por isso que a consequência de dizer não a Deus é se corromper. É viver de uma maneira injusta, é dar vazão a toda injustiça que o homem tem. E como ele faz isso? Não precisa, acabei de dizer, não precisa ser um ateu. E nós temos na história da igreja quem vivia isso dia a dia antes de conhecer o Senhor como seu Salvador. Um homem pouco conhecido, chamado Martinho Lutero, quase ninguém ouviu falar dele. E ele já tinha assim
um impulso religioso desde quando ele estudou direito. O desejo dele era entrar para o mosteiro. Quando ele falou isso para o pai dele quase esgana ele. O pai dele que lá botava nas minas para pagar os estudos dele, e agora ouve falar: pai, eu não quero ser profissional, não quero ser advogado, eu quero entrar no mosteiro. O pai fala: então peraí, deixa eu ajudar você entrar assim de joelho, porque eu vou arrancar as partes de baixo das suas pernas. Ele não falou isso, mas a braveza daquele homem era muito grande, que até compensaria ele dizer algo assim. E Martinho Lutero entra para um mosteiro. Entretanto, ele não conhecia o Senhor Jesus. Ele não tinha o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas ele conhecia a sua pecaminosidade, a sua natureza de injustiça. E por causa disso, sabe o que acontecia? Todos os dias ele se batia. Ele se flagelava. Ele ia várias vezes ao abade do seu mosteiro confessar seus pecados. E aí o abade passava uma penitência para ele, e às vezes quando ele estava indo cumprir a sua penitência, ele lembrava de outro pecado que ele não tinha confessado, ou ele tinha um mau pensamento no caminho e ele voltava. Abade, eu contei tudo, esqueci de contar essa outra coisa, então precisa acrescentar aí a receitinha, né, o meu débito, quantos Pai Nosso e Maria que eu tenho que rezar aí, para ficar quites com Deus hoje. Isso era tão frequente que o abade chegava a falar assim: ó, irmão Martinho, você faz o seguinte, você reza lá 50 Padre Nosso, 150 Ave Maria, e aí você está perdoado dos pecados da semana inteira, me dá sossego. Por quê? Porque ele sabia da sua pecaminosidade, mesmo pagando toda essa penitência, se batendo, subindo escadarias de joelho, ele dormia à noite chorando, e ele clamava por um Deus que ele pudesse amar. Ele queria servir Deus de todo o coração, mas na verdade ele odiava Deus. Sabe por quê? Ele explicava por quê. Ele dizia: eu odeio esse Deus, porque eu sei que quando eu chegar diante dele, ele vai me condenar, porque eu sou injusto. E a aflição de Martinho Lutero era tão grande que chamou a atenção do abade. O abade deu para ele uma cópia das Escrituras e falou que ele tinha que conhecer melhor a Jesus, precisava conhecer o Evangelho, precisava conhecer a graça de Deus, e transferiu ele para outro lugar, onde ele daria aula de Romanos. E justamente no livro de Romanos é que Martinho Lutero foi conhecer o Senhor, quando ele, logo no primeiro capítulo do livro, ele teve que meditar sobre o significado de o justo viverá pela fé. Ele que se conhecia injusto, descobriu como ser justo. Não era subindo escadaria de joelho, não era batendo nas costas, passando fome, não era fazendo muitas penitências, era crendo no Senhor Jesus. Aí sim, ele abandonou as penitências e passou a pregar sobre a salvação pela fé. Mas essa era uma consciência muito nítida do conflito que há entre a injustiça do pecador e a justiça de Deus. Martinho Lutero não seguiu aquele caminho da morte de Deus, mas outros fazem isso. É mais fácil matar o Senhor, ignorá-lo, dizer: esse negócio de Deus é coisa lá dos crentes, é coisa daquelas pessoas mais de idade, daquelas velhinhas carola que vão na igreja no culto de oração, é de pastor, de seminarista, é desse pessoal que gosta mais de mim. Para mim, Deus não existe e eu vivo do jeito que eu quero. Então, o conflito entre a injustiça humana e a justiça do Senhor faz com que os homens tomem muitas vezes esse passo, tomem essa medida. Para mim, Deus está morto. Se ele não está morto, se ele vive, se ele vive, se é problema dele, para mim isso não muda nada. Eu não quero relacionamento nenhum com o Senhor. Ignorá-lo faz com que eu fique tranquilo todos os dias. Qual que é o problema dessa opção? Vamos fazer uma suposição, que eu brigasse com o pastor Hélio, eu brigasse com ele,
tivesse muita raiva dele, as coisas que ele falasse, que ele ensinasse, me incomodasse muito, a ponto de eu dizer, ó, para mim, o pastor Éder está morto. Qual seria o problema de eu fazer isso? Só porque eu falei isso, o pastor Éder morre? Eu sou um praticante de voodoo, né? Aquele povo que faz bonequinho, espeta para a pessoa pular, pelo menos assim diz o desenho animado que a gente cresceu assistindo, né? Quem não assistiu Pica-Pau e alguém fazia um bonequinho, espetava o bonequinho, o Pica-Pau pulava. É assim que funciona a minha vontade. Pastor Éder, pastor Carlos, os irmãos estão mortos para mim, os irmãos morrem? Claro que não. Mal isso acontece na minha cabeça. Se eu quiser me convencer disso, eu vou ter que me convencer todos os dias. O que se dirá de alguém tolamente querer ignorar o Senhor, dizendo: o Senhor para mim não existe? Será que Deus morre? Será que aquela máxima que diz Deus morreu, será que ela é realmente verdadeira? Será que ela ajuda o incrédulo no seu conflito com o trono justo de Deus que ele vai ter que enfrentar um dia? Não. O conflito permanece e o injusto vai ser julgado pela sua injustiça. Bom, de qualquer modo, esse expediente é usado pelo injusto para tentar lidar com o conflito que a injustiça tem diante da justiça e da presença do Senhor. Bom, então se eu não posso matar Deus, como é que eu faço? Eu posso fazer outra coisa. Passe um slide. Eu posso diminuir então Deus. Um microscópio, né? Eu diminuo o Senhor, e assim eu diminuo a justiça dele, e desse modo a minha injustiça não vai parecer grande. A minha injustiça é grande porque a justiça de Deus é enorme. Como lidar, como chegar num tribunal tão justo como o do Senhor e querer minimizar a minha injustiça? Não foi bem assim, desculpa qualquer coisa. A minha injustiça num tribunal tão justo e grande como o do Senhor não é resolvida com desculpa qualquer coisa, veja bem, foi tudo mal entendido. Não. O tribunal justo como o do Senhor, a presença justa, a justiça, a santidade do Senhor, não pode suportar a menor injustiça no homem. E por isso o homem sem Cristo é condenado. Então como é que eu faço? Pelo menos como o homem injusto tenta fazer para lidar com esse conflito e seguir sua vida sem Cristo, ele diminui a justiça de Deus. Passe um slide. E vejam que Jeremias fala a respeito da esperança que os judeus injustos tinham de permanecer vivos, permanecer em Jerusalém, diante do julgamento do Senhor, que já tinha avisado que eles iam pagar pelos seus pecados. O texto diz lá: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos. O que é emendar? Consertai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Que lugar que era? Era Jerusalém. Lá que Jeremias estava pregando e dizendo: ó, se vocês não se converterem, o Senhor vai trazer um exército de fora, vai destruir Jerusalém, vai destruir o templo, vai levar todo mundo cativo para a Babilônia, e a Babilônia vai mandar num pedaço aí, desde o começo do seu império até o seu ocaso, até o final, 70 anos. Como a Babilônia, no ano 609, venceu o Império Assírio, já tinha destruído Nínive, que era a capital, em 612. Aí em 609 destruiu Arã, que foi para onde o imperador assírio se mudou para tentar manter o império. 609, isso acaba, o Império Assírio se desmantela, fica só um último contingente na cidade de Carquemis, lá quase já na Turquia, muito longe, não tinha mais imperador, a família imperial já tinha morrido. Então 609 marcou o final desse império. Ele durou até 539, quando Ciro vem sobre eles, invade a Babilônia, e Israel é libertado, os judeus voltam
para a terra prometida. Tudo isso Isaías já tinha profetizado e Jeremias estava lá em Jerusalém batendo nessa terra. Aí surgia falsos profetas, um deles disse o seguinte: não tem nada de 70 anos de exílio para Babilônia, não tem nada disso. Vão ser só 2 anos e não vai ter nem exílio, não vai ter destruição, vai ser só um cerco da Babilônia. Eles vão ficar aí cercando a cidade durante 2 anos. Depois desses 2 anos, eles vão arrumar encrenca lá na terra deles, vão ter que ir embora, eles não vão conseguir manter esse império, os assírios vão se levantar de novo e vai acabar tudo e a gente vai ficar em paz. Sabe por quê? Porque a esperança deles estava aqui no versículo 4. E Deus fala: não confieis em palavras falsas. Quais são? As palavras falsas eram: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles olhavam para o templo e eles consideravam ele um amuleto. Sabe, que nem um pezinho de coelho? Tem gente, eu quando era incrédulo, dava um pezinho de coelho, assim, um chaveiro. Não sei se eu lembro se eu queria, se ele dava sorte, acho que eu queria que ele dava sorte. Mas que era bonitinho, era peludinho, né? Mas eu já fiz isso, já andei com pé de coelho para dar sorte, já coloquei fitinha no braço, sabe aquelas fitinhas do Senhor do Bom Fim, né? Para quê? Para dar sorte. Já tive cristal, né? Alguns cristais aí que diziam que tinha energia positiva, e o mundo usa assim. O mundo usa isso. Uma vez tentaram me oferecer, aí eu já era crente, aí eu até achei graça nisso. Expliquei por que aquilo não funcionava, evangelizei, e tem uma história até, bom, por um lado engraçada para contar, por outro é triste, porque revela qual é o pensamento e a escravidão do homem incrédulo, do homem injusto, que é o seguinte: tentaram me vender um cristal que disseram que ele tinha uma espiral por dentro. Então era muito bom para fazer oração, fazer pedido, que você fazia um pedido na frente dele, né? Por exemplo, assim: quero ficar rico. E aí ele entrava na espiral e ficava rodando: quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico. Então você pediu uma vez só e largava, né? Largava lá e ele ficava pedindo para você, né? Ficava fazendo. Você não precisava ter pensamento positivo nenhum, né? Deixa ele trabalhar sozinho, né? Vale o investimento. Já pensou? Infelizmente, essas coisas absurdas e até risíveis eram a esperança dos judeus injustos dos dias de Jeremias. Eles olhavam para o templo do Senhor, era que nem um pezinho de coelho. Eles pensavam o seguinte: Deus não é besta de deixar Jerusalém cair na mão dos babilônicos para que destruam a cidade e para que destruam o templo. Sabe por quê? Porque o templo é dele. Ele vai deixar o templo dele cair na mão dos outros? De jeito nenhum. Deus também tem interesse nessa cidade. Então sabe o que ele faz? Ele fica protegendo a gente. Sabe por quê? Porque ele não é tão justo assim. O interesse dele em manter o templo é maior que o interesse dele em manter a justiça. Então a gente ouve as críticas dele sobre nossa injustiça e a gente leva a sério, mas não tão a sério a ponto de achar que ele vai entregar o templo dele na mão dos inimigos dele, porque ele é mais interesseiro do que justo. Era assim que eles viam. Eu vou pedir para as crianças ficarem quietinhas um pouquinho. Crianças, vamos ficar quietinhas um pouquinho e prestar atenção? Obrigado. Então, o que acontecia? Eles achavam que a justiça do Senhor era menor que o seu egoísmo. Não foi disso que Satanás acusou Deus diante do caso de Jó? Ele chama Satanás e mostra a Jó, né? Está vendo, Satanás? Ó, Jó, o meu melhor servo. Acho que Satanás deve ter feito assim, ó. Pudera. Quando os egoístas se encontram, quando os interesseiros se encontram, dá nisso. Como assim? Jó é tão egoísta, tão interesseiro, que ele se tornou o seu melhor servo. Para quê? Para você continuar abençoando ele. Ele é bom servo, você abençoa ele, é claro que ele quer ser bom servo, né? E você também, Deus. Ele é bom servo, por quê? Porque você fica dando boas coisas para ele. E você fica dando boas coisas para ele ser um bom servo. No final, vocês dois são interesseiros. É mais ou menos assim como
a acusação velada de Satanás. E aí Deus põe essa acusação à prova. Tire então dele o que você quiser. Mostrando que Deus não é esse interesseiro. Eu estou dando porque eu quero que ele me glorifique, que ele seja um bom servo. Pode tirar então, custe o que custar. E aí a pergunta é, será que Jó também é interesseiro? Será que ele vai glorificar a Deus? Vai dizer glória a Deus também quando ele perder as coisas? E é o que acontece. É o que acontece, ele perde tudo, e aí todo mundo perdendo, arrancando os cabelos, ficando que nem eu, olha, de cima para baixo. Né? Ele diz assim, ó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí Satanás volta. Ah, esse caso é muito pior do que eu pensava. Ele é tão egoísta que ele nem se importou com a morte dos seus filhos. Ele estando bem de saúde, já está bom para ele. E Deus fala, então mexa na saúde dele. E ele fica naquela situação deplorável, que ele estava a ponto de a esposa dele falou, ó Jó, faz o seguinte, amaldiçoa a Deus e morre, Jó. É muito sofrimento. Não compensa mais você seguir Deus. Amaldiçoe ele e morra. O que ele responde? Recebemos o bem da mão de Deus, não receberíamos o mal também? Mostrando que ele tinha um relacionamento baseado no conhecimento de quem Deus era, e não naquilo que Deus dava. E assim, Deus também. Então, nesse caso, a justiça do Senhor se mostrou soberana acima dos seus interesses. Mas esse povo aqui de Jerusalém não pensava assim. Por que eles eram injustos e continuavam sendo injustos? Porque eles achavam que o interesse de Deus era menor que a sua justiça. Ou seja, a justiça de Deus é pequenininha. Deus não está tão interessado na justiça. E aí, se eu acho que Deus não está tão interessado na justiça, por que eu vou me incomodar com a minha injustiça? Note, não é tão ruim quanto dizer, Deus não existe, Deus não quero saber de Deus. Não fale nesse nome perto de mim. Postura agressiva, né? Nem todo mundo, nem quando incrédulo, nem todo incrédulo quer falar uma coisa assim. Mas ele se dispõe um pouquinho a mais a dizer assim, Deus também não está tão importando assim, né? Com justiça, com injustiça. Deus, eu fazendo algumas coisas que Deus gosta, tá bom. Né? Se eu não matar, não roubar, né? Ofensas capitais, né? Então, o que mais Deus pode esperar de mim? Afinal, para nós ele não é tão justo assim. E desse modo, eu posso sim, justo, apaziguar minha mente e viver bem com esse conflito. Eu apago o conflito da minha mente, né? Eu digo que Deus não é tão justo assim, diminuo ele, fica pequenininho, e aí a minha tranquilidade fica grandona. Esse é outro expediente bastante usado. Bastante usado. Qual é o problema de usar ele? Se eu digo que essa igreja, alguém me pergunta assim, como é que é a igreja? Eu falo, na rua Adolfo Coelho, esse é o nome. Rua Adolfo Coelho 720 e tal. Mas é de que lado? É do lado esquerdo, direito? Eu falo assim, do lado de quem sobe a rua, é do lado direito. É uma construção bem grande de cor pink. Já pensou? De cor roxa, todinho pintado de roxo na frente. É pintado de roxo na frente? Não, mas eu falei que é. Eu quero falar que é. Qual é o problema de eu falar que é roxo? A cor não muda. Não importa, eu posso falar que é azul, posso falar que é amarelo, posso falar que é preto, posso falar que é lilás, posso falar que é verde, posso falar que é preto e branco. Não, isso eu não falaria. Não, isso é muito corintiano pro meu gosto. Eu tenho uma muleta, entendeu? Aqui. É um pendrive São Paulino. Então, realmente não é assim. Mas não é muleta, não é pendrive, está aqui no meu gosto. Então, eu digo assim, é branco e preto, é verde, é bem palmeirense, pronto, não muda nada. A pessoa vai vir aqui e a igreja vai estar com a fachada da mesma cor que estava antes de eu dizer. De modo que é a mesma tolice eu dizer que Deus não é tão justo, que Deus não se importa com o que as pessoas fazem, que Deus só se importa com algumas coisas.
Se eu não matar e não roubar, Deus já está satisfeito demais, afinal ele não é justo assim. Isso não muda nada. A palavra de Deus fala que as mentiras ofendem o Senhor, que o egoísmo ofende o Senhor, que na verdade qualquer pecado ofende o Senhor, e ela diz assim: já não há nenhum justo sequer. Por causa das coisas mínimas que fazemos, a Bíblia nos coloca todos como injustos. Todo homem que nasce conforme Davi nasceu. Ele diz: eu nasci na injustiça, e a minha mãe me concebeu em pecado. Eu nasci pecador, nasci injusto. É assim que o homem vem diante de Deus. Chame ele a justiça de Deus, o que quiser. Bom, de qualquer modo, esse é um expediente que o mundo usa para tentar resolver o conflito da sua injustiça diante da justiça do Senhor. Mas ainda tem mais um último meio. Pode passar mais um slide? E vocês vão ver que é simplesmente tentar então macular o Senhor. Eu vou manchar o Senhor. Estão vendo essa camisa aí? Essa camisa toda suja, não é uma grade não, é uma camisa, está vendo? Tem os botões, o rosto, e toda suja, né? Ótima para a propaganda do Vênus. Essa é boa, essa pode pôr lá e tentar tirar branquinha, né? E mostrar na televisão, porque ela está toda suja. Sabe o que o homem justo tem que fazer com Deus? Dizer o seguinte: quer saber? Deus também não está com nada. Olha só, Deus está cheio de defeito, Ele vai cobrar os meus defeitos. Deus é injusto e Ele vai querer cobrar da minha injustiça. O que você vai dizer diante disso? Ô louco, meu, como é que Deus é injusto? Ele vai explicar: sabe por que Deus é injusto? Veja aí o mundo, quanta injustiça tem. Está vendo aí os justos sofrer e os ímpios viver folgadamente? Né? A pessoa vem aí, uma pessoa passando fome, entra numa padaria e rouba um pão de forma, rouba uma lata de leite ninho. A polícia pega, ele vai preso, ele vai para a cadeia lá no meio dos bandidos. Mas aqueles corruptos de Brasília roubam milhões da saúde, da educação, são descobertos, e na outra eleição eles não só não foram presos, como estão reeleitos roubando mais. Deus deixa isso tudo e Deus é injusto. Então, coloque a culpa de todo o pecado do homem tudo em Deus, né? Deus não está lá. Quem acusa Deus das injustiças e diz que as coisas ruins que acontecem no mundo são culpas morais, são faltas morais de Deus, normalmente não agradecem a Deus quando uma coisa boa acontece, né? Aí ele está com saúde, está trabalhando, consegue resolver um problema, se livra de uma enrascada, ele não se ajoelha e falou: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é responsável pelo... Né? Não, esse bem fui eu que consegui. Olha meu braço aqui, que grande, fortão que sou eu que peguei, eu que levantei, eu que fiz, eu que sou inteligente, a minha vontade, o meu plano deu certo. Mas se o meu plano deu errado, se a minha força não foi suficiente, se o meu plano falhou, aí tá vendo? Olha como é que Deus é injusto. Isso é óbvio que é um comentário, uma avaliação tendenciosa e egoísta, proposital. Mesmo assim, o mundo, o homem justo lança mão disso, né? Deixa eu desviar o foco. Eu não sei se vocês lembram, muitos anos atrás, um homem foi preso por ter mandado matar a esposa. E aí acabaram descobrindo, ele pagou lá um pessoal, mandaram enterrar a esposa lá, e aí ele falou para eles, combinou com eles para ligarem para a casa dele, pedirem resgate, isso. Esqueci o nome dele, Barbudão, lá de Brasília. Grandão, Barbudão. E aí ele ficou lá, achava a polícia, sequestraram minha mulher, eu já estava falando lá. E agora, vou pagar resgate, me ajude a encontrar, liberte minha esposa. Aí ele foi, polícia não é besta. Foi atrás, investigou, pegaram os assassinos dedaram ele, pronto, foi preso.
Então, foi um dos julgamentos mais famosos. Se eu não me engano, foi o julgamento mais demorado no Brasil. Foram 9 dias o julgamento. Ele foi condenado. No fim, não ficou preso nada. Aí foi liberado, assim como muitos outros caciques do Brasil. Mas para tentar desviar a atenção da sua injustiça, sabe o que ele fez? Ele trabalhava no governo, em algum setor, eu não me lembro, em algum setor de financiamento, de contas. Ele era contador. Ele era contador do governo brasileiro. E ele participava, ele ajudava vários políticos a roubarem milhões do governo brasileiro, dos cofres públicos, do nosso dinheiro, e com negociatas, com relatórios falsos, e ele produzia todo esse esquema. Ele foi e dedou esse pessoal tudo. E aí foram denunciados 7 políticos, os chamados os anões do orçamento, lembram deles? Os anões do orçamento. Tinha um tal de, era João Alves, o nome dele. Ele explicou que ele tinha mais de 50 milhões de reais, porque Deus tinha ajudado, ele tinha ganhado várias vezes na loteria. Opa! Esse cara é sortudo, né? Ele tinha ganhado muitas vezes na loteria, então ele estava lá milionário. E o cara, aí caiu todo mundo, ninguém foi preso, obviamente. Mas renunciaram, não ganharam mais eleição, sumiram do cenário político. O que esse homem tentou fazer? Pegar a sua injustiça e deixar ela menor, né? Esquecida no canto, mostrando a injustiça dos outros. Nesse caso, os outros tinham injustiça. Nesse caso do conflito do homem justo com Deus santo e justo, tem que ter um passinho a mais. Tem que inventar uma injustiça para Deus. Tem que mascarar a injustiça do homem no mundo. Tem que mascarar a consequência do pecado lá do Éden. E tem que chamar toda essa consequência de injustiça de Deus. É claro que isso está errado, e é claro que isso não cola. Mas para aquele que está injusto, para aquele que se vê injusto diante de Deus, para aquele que tem que conviver com a realidade ou com a acusação de que um dia ele vai estar diante do tribunal de Deus para ser condenado, esse expediente é usado e na mente dele pode funcionar. Muita gente, quando você prega o Evangelho, ela se safa da ideia de que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus Cristo para não ser condenada por causa da sua injustiça. Ela se safa disso dizendo: quer saber, eu não acredito em Deus, eu não sigo Deus, porque olha quanta injustiça, e Deus não faz nada, então eu não vou seguir esse Deus que é. Veja só um versículo, como esse é um problema antigo. Malaquias 1, versículos 6 a 7, Deus está acusando os sacerdotes de Israel de macularem a sua imagem. Ele diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, Deus está dizendo aqui, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Ele está dizendo: vocês não me honram, vocês não me respeitam. Então, cadê? Então está lá, diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E aí ele diz: vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? E aí vem a resposta: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Ou seja, o culto, o modo como que ele deveria ser cultuado, era de qualquer jeito. Eles não separavam mais o melhor cordeiro. Às vezes eles achavam até animal morto no pasto: não, morreu, perdi. Eles: não perdi não, vamos levar esse aqui de oferta. Mas não podia levar morto, tinha que levar perfeito, para levar o morto, tão doente que chegou a morrer. É que nem a história do menininho que ganha 2 moedinhas, né, para ir para a igreja. Uma era para dar lá de oferta na igreja, a outra na volta para casa era para tomar sorvete. E o menininho veio jogando as 2 para cima e pegava. Jogava as 2 e pegava, ele ia subiando, jogava para cima e pegava. De repente ele pegou uma e a
outra bateu na ponta do dedo, rolou, caiu dentro do bueiro. Ele olhou e falou, oh, que pena, a moedinha da oferta caiu. A do sorvete não caiu, não. Era assim, o povo não estava nem aí para Deus. Cumpria um ritualismo só para Deus ficar contente lá. Mas, na verdade, eu não ofereço o melhor, porque Deus não merece o melhor. Então Deus responde a pergunta assim, e ainda em que te havemos profanado? Ele responde, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Não compensa servir a Deus. Afinal, quem é? Por que Deus merece mais do que eu? Por que Deus merece minha atenção, ao invés de eu dar atenção para o programa de televisão que eu gosto? Afinal, Deus tem mais direito que eu? Ou Deus é mais santo do que eu? A resposta é óbvia, claro que sim. Mas aquele que foge desse conflito de ter que dedicar a sua vida, de ter que buscar a justiça de Deus para a sua vida, porque Deus é justo. Quando a pessoa não quer isso, ela resolve esse conflito, não só diminuindo Deus, mas tornando Deus também injusto. Muito bem. Matar Deus, diminuir Deus e macular Deus. A gente tem que lidar com essas coisas quando a gente prega o Evangelho. Se a gente faz isso, a gente já viu esses expedientes sendo usados muitas vezes. Bom, a gente tem que continuar anunciando o Evangelho. Se você está aqui hoje e está usando esses expedientes para não precisar entregar a sua vida para Jesus e apaziguar a sua mente, o seu coração, achando que a sua injustiça não vai ser cobrada, se você está fazendo isso, você acaba de ouvir, isso aí não funciona, você vai chegar diante de um tribunal que é real, diante de um Deus cuja justiça é real, e vai passar por uma condenação que é real. Se arrependa do seu pecado, clame a Deus por perdão. Mas, e nós que somos crentes? O que isso aqui tem a ver conosco? Sabe o que tem a ver conosco? Existe uma versão cristã de todos esses expedientes. Existe um dispositivo, já viram, já baixaram softwares na internet, tem lá para Windows e tem lá para Mac. Como Mac? Muito menos gente tem, né? A gente usa mais o PC, até porque é mais acessível, né? Mais barato no mercado. Fica aquele linkzinho perdido lá. Mas tem a versãozinha para Mac. Assim como nesses pecados, nesses conflitos da nossa injustiça contra a justiça de Deus, nós que apesar de sermos justificados, ainda temos as consequências, vivemos a consequência de termos nascidos injustos e pecadores, nós ainda vivemos em pecado, nós recebemos uma justiça que não é nossa, e que nós não merecemos, uma justiça que é gratuita, o que é bom para a nossa salvação, mas não é bom para o nosso orgulho, que tem que depender simplesmente da graça do Senhor. Tem uma versãozinha cristã desses pecados, e esses a gente também conhece dentro da igreja. No caso de matar Deus, conheço poucos crentes, se é que é crente de verdade, que chegam depois a uma conclusão de que Deus não existe, ou que não querem mais relacionamento com Deus. Eu ouvi certa vez na televisão de uma mãe que perdeu a filha para um desses satanistas, sequestrou, usou lá no ritual, e acabou morrendo. A mãe de uma igreja batista disse assim: Deus não existe. Não sei se isso é fruto do sofrimento dela, ou se de fato acabou nem conhecendo o Senhor na sua experiência. Eu acho que talvez ela estivesse muito abalada no momento e acabou dizendo uma coisa tão chocante para um crente. Mas isso é muito raro. Mas os crentes não fazem isso. Eles não matam Deus. Eles só fingem. Quando eles que agora são justificados, querem viver na injustiça, eles tentam só ignorar o Senhor. Não, Deus está lá, Deus está vivo. Mas Ele está vivo longe de mim. Ele está vivo, mas eu não fico pensando sobre isso. E se eu não fico pensando sobre isso, a minha consciência não me incomoda quando eu quero voltar para o meio da rua. Então
igreja, eu digo amém, digo aleluia, glória a Deus, digo tudo, chamo os irmãos de irmãos, uso o evangeliquez, né, ó varão, ó amado, né, no domingo. Segunda-feira eu já estou de férias. Então agora, o que eu faço? Como é que eu lido com o conflito de ser um justificado que tem a tentação de viver como um injusto? Sabe o que eu faço? Eu posso matar essa injustiça, fazer o que Cristo falou, tomar diariamente a minha cruz e segui-lo. Segui-lo para quê? Para a morte. Ninguém toma cruz para ficar fortão. Agora levanta a cruz com o braço direito. Agora nas costas a cruz. Não era um instrumento de musculação, era um instrumento de morte. Carregava a cruz até o Calvário para chegar lá e ser morto nela. A lição de Jesus é clara: você tem que entregar à morte o seu velho homem e deixar um novo homem dominar você. Você tem que ser dominado pelo Espírito Santo e não pela pecaminosidade, como se vocês ainda fossem injustos. Mas isso dá tanto trabalho, né? E não é assim que eu quero lidar com a minha tentação. Eu quero regar ela, eu quero também aproveitar, né, a vida. Então sabe o que eu vou fazer? Eu não vou pensar em Deus. Vou pegar minha Bíblia, eu não vou ler nem um dia da semana. Eu enfio lá no fundo do gaveta. Se eu lembrar de tirar ela para ir no culto da semana que vem, eu tiro, senão eu leio na Bíblia do meu amigo lá junto. E eu só vou fazer as coisas que eu gosto. Quando a consciência quiser me incomodar, eu falo, não, deixa eu pensar em outra coisa. Eu vou ignorar o Senhor. Se me perguntarem se eu sou crente, não sou crente. Se os irmãos perguntarem, se eles não querem perguntar, eu digo, não. Uma vez uma pessoa disse assim com todo orgulho, já trabalho há 15 anos nessa firma, ninguém sabe que eu sou crente. E contou como se fosse uma vantagem, sabe? Acho que pensava assim, eu não dou mau testemunho. Pronto, ele também estava isento de qualquer testemunho. Ele não se sentia na obrigação de testemunhar de qualquer forma, por quê? Ninguém sabe mesmo, então eu esqueço. Deus não esquece. Qual é o problema disso? Que Deus não esquece. Eu posso tentar esquecer o Senhor, mas o Senhor não esquece. Mas os crentes costumam fazer isso. E sobre diminuir Deus? Né? Tem uma versãozinha, tem um linkzinho cristão para diminuir Deus. O mundo diz assim, Deus não é tão grande. Deus só está preocupado se eu não mato, se eu não roubo. Só isso. Tem uma versão cristã? Tem. Sabe qual é? É diminuir a vontade de Deus. Eu não diminuo a justiça de Deus. Eu diminuo a vontade de Deus. Eu digo assim, Deus não, a vontade dele não é assim tão importante para suprimir a minha. Então sabe o que eu vou ser agora? Eu vou ser um teimoso arrogante. O pastor vem aqui e prega sobre a vontade de Deus. E você se dá o direito de dizer, mas eu não penso assim. Eu vi um monte de gente falar isso. Eu chamar assim e falar, escuta, isso que você está fazendo é pecado. A pessoa fala, mas eu não vejo assim. E a vontade de dizer, que importa o que você vê? Que importância tem o seu modo de ver quando o único que importa é o modo como Deus vê? E ele não só tem um modo de ver, como ele revelou para a gente. Ele revelou o seu modo de ver as coisas e não tem outro que valha. Tenha vontade e a opinião que se quiser. Diante de Deus nenhuma vale se não for a dele. Mas o homem acha que vale. Eu não vejo assim. Eu estou satisfeita com isso. Na minha opinião, Deus não se importa com isso. Então, a minha vontade é que vale. O mundo hoje é assim, não é? Todo mundo tem sua opinião e todas são certas. Até quando elas colidem frontalmente. Um tem que respeitar o outro. Né? Não existe verdade absoluta. Só existe o gosto, só existe a vontade pessoal, só existe o individualismo e só existe o direito individual de crer no que quiser. A única coisa que é errada é você dizer para o outro, você está errado. Sua opinião não é correta. Aí está errado. Fora isso, você pode crer no que você quiser. E os crentes acham que podem fazer isso também. Eu não vejo assim. Deixe-me dizer, não importa como você vê. Eu não estou nem aí para como você vê. Não sou eu que digo isso, é o que Deus diz. Eu não estou nem aí para o modo como você vê. Só tem um modo de ver que vale, é o meu.
quando você não se adequa ao meu modo, você está andando na injustiça. Está aqui o aviso, está aí o Espírito Santo dentro de você para te ajudar, está a minha graça, está o meu amor, está o exemplo do meu filho, está a salvação que eu te dei de graça. Está aqui, você tem a faca e o queijo na mão para fazer a minha vontade e não a sua. Mas os crentes fazem isso, porque está lá o conflito. E agora o conflito do justificado é qual? Eu devo viver como justificado ou eu devo atender aos clamores da minha carne e viver como eu vivia quando eu era injusto? Infelizmente isso há. E há também a versão cristã de macular a Deus. O mundo diz Deus é injusto. O crente dificilmente vai dizer isso. Ah, Deus é injusto, Deus, olha só que quanto defeito Deus tem. Alguns até dizem isso, né? Alguns nem são crentes, né? Eu vi esses dias na internet um pregador de uma falsa igreja dizendo que Jesus em certa ocasião, quando eu esqueci qual era o ensino, e aí ele dá o exemplo de Jesus e ele critica, fala isso está errado. Da transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Onde já se viu Jesus transformar água em vinho? Devia ter curado todo mundo, ficar transformando água em vinho. Onde é que Jesus estava com a cabeça? É um homem incrédulo que se diz pastor de uma igreja. E esse é o mundo, macula Deus. Mas os crentes têm uma versãozinha mais light disso aí, uma versãozinha com adoçante. Quer dizer assim, Deus é amor, Deus não vai condenar ninguém. E agora não precisa ir tão longe. Na nossa denominação, na Igreja Batista, na histórica Igreja Batista, tem pastores que dizem assim: em todas as religiões há espiritualidade. Ou seja, em resumo, todos os caminhos levam a Deus. O cristianismo é a melhor forma do homem servir a Deus. Mas os outros também são válidos. O que é fato, diriam eles, é que Deus não vai condenar ninguém. Deus é amor. Esse discurso é bonito, Deus é amor. João não fala isso? Deus é amor? A Bíblia diz isso. Lembra que a Bíblia também diz que Deus julga, que Deus é santo, que a vontade de Deus é santa, que o Senhor vai punir, vai condenar inclusive religiosos cristãos. O que Jesus diz? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ele fala: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, profetizamos em seu nome, fizemos milagres em seu nome, expulsamos demônios em seu nome. Está falando de quem? Dos budistas? Dos espíritas? Dos ateus? Não, está falando de gente de igreja evangélica. Né? Nós profetizamos em seu nome, onde é que tem profecia? Curamos, né? Pelo menos na igreja dita evangélica. Fizemos milagres, né? E aí o que Jesus vai falar? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E por que essas pessoas que iam numa igreja cristã, falavam em nome de Cristo, expulsavam o demônio em nome de Cristo, faziam milagre em nome de Cristo, um monte de profecia em nome de Cristo, a maioria delas é assim: Deus tem um grande plano para a sua vida. 95% das profecias são isso. É genérico, não é? Deus tem um grande plano para a sua vida. Pronto. Fez uma profecia. Por que pessoas que falam de Cristo não se entregariam a Cristo? Continuariam na injustiça sem clamar pela justiça de Deus. Sabe por quê? É a versãozinha de dizer que Deus não dá. Ele não se importa com o pecado. Ele só ama e ele aceita o nosso pecado. O amor dele perdoa todos os pecados sem Cristo. E aí ele traz todos os pecadores para ele. Tudo pecador. Tudo que nem a nossa mãe, né? Lembra quando você brincava na rua? Hoje em dia está até difícil brincar na rua, né? No nosso tempo, jogava bola na rua, brincava de esconde-esconde, pega, voltava com uns porcos. Dá até medo, né? Aí a mãe falava assim: vem, senta aqui, ó. Senta aqui, senta na mesa.
Pode vir com a mão suja, com a lama, senta aqui na cadeirinha, cheio de lama, com a chuteira, com quichute e meião. Jogava, dava aqueles quichute que dia de calor derretia só. Jogava no asfalto. Vem, senta aqui, era assim que funcionava? De jeito nenhum. Vai lavar a mão e dependendo de como for, vai tomar banho primeiro. Minha mãe uma vez me pegou e me levou no quintal de veio de mangueira. Mangueira gelada, jogou água lá e eu estava merecendo. Não tinha o que fazer, era só isso. Foi porcaria na casa. Agora, Deus, a nossa mãe não aceitava a gente sentar na mesa com a mão suja. Deus aceita a gente levar injustiça para o céu. Essa é a versão cristã de tentar macular Deus. Não precisa pregar no pecado. Aí as igrejas ficam cheias, assim, né? Receita alta, né? Pastor, não prega de pecado, não. Fala. O dia que o senhor não prega de pecado, fica tanta gente aí, a pessoa volta outra vez. Né? E o dízimo está crescendo, né, pastor? Então vamos colocar o interesse financeiro primeiro e dizer que Deus não aceita todo mundo. Porque se a pessoa não tiver que fazer nada, ela não vai ficar incomodada. Ela vem, ela vai gostar, né? Aqui pode vir, pecador, ímpio. Você não precisa fazer nada, só precisa vir e aproveitar o que você gosta. Você não gosta, descarte. E não é remédio, descarte. Né? Pelo menos lido no português cru. Né? Não, é descartar a pecaminosidade, o velho homem, a confiança em si mesmo e ter que se lançar aos pés da cruz de Cristo. Não precisa fazer nada disso. Deus te aceita. Deus te aceita como você. Venha a Ele como você está. É legal falar isso. O problema é que as pessoas entendem. Fique diante dEle como está. A ideia é, venha a Ele como está, para Ele te transformar. Ele vai mudar tudo, você não vai permanecer como está. Mas o mundo de hoje macula Deus e diz, Ele está nem aí com o seu pecado. Ele te ama mais do que ama a santidade. Na verdade, ele nem ama a santidade. Santidade nada. Ele acha que pecado é só a beicinho de menino fazendo briga. No final está tudo em casa. Todos são filhos de Deus. Quando a gente olha esses conflitos, a gente vê que eles são tão grandes que eles entram na nossa própria vida, na nossa própria casa, na nossa própria igreja, nas suas versões condensantes. E aí a igreja se desvia. E aí o conflito do mundo passa a se tornar um conflito cristão. E aí as igrejas vão virando o que está virando aí fora. Aí a gente vê os números dos evangélicos, entre aspas, crescendo, e a igreja verdadeira diminuindo, tendo menos voz, e sumindo e desaparecendo. Porque esse conflito é sério, e a gente tem que lidar com ele como sério. Jovens, isso começa com vocês. Essa responsabilidade, em primeiro lugar, é de vocês. Porque com vocês, estou falando com vocês porque eu fiz 40 anos esses dias, agora eu já não posso dizer que eu sou jovem. Eu já estou careca há muito tempo, mas agora minha certidão também atesta isso. Começa com vocês a ideia de que Deus não cobra nada para vocês viverem como querem. Aí os adultos, os mais velhos, estão todos felizes agora. Ah, queria ter dito isso há mais tempo. Não. E conosco é pior, porque nós aprendemos há mais tempo a fazer isso. A nossa desculpa na nossa mão é mais convincente do que na mão dos jovens inexperientes, que só tem o desejo de vir. A gente já está com o pé meio no mundo há mais tempo, encontrando desculpas há muito mais tempo, querendo viver como injustos, nós que somos justificados. Nós temos que abandonar esse conflito. Esse conflito não vai ser abandonado, nós precisamos abandonar os expedientes de mantê-lo e dobrar nossos joelhos diante de Cristo. Voltar a lembrar o que é justiça de Deus, voltar a lembrar o que é santidade de Deus, voltar a lembrar o que é compromisso com Deus. Quando nós fizermos isso, um pouco desse conflito se quebra diante de nós. E aí a gente vai conhecer o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente vai começar a viver como santificados. A gente vai passar a conhecer melhor o Senhor. Nas dificuldades, nos tempos bons, nos desafios, na tristeza, na alegria. A gente vai conhecer melhor o Senhor. Vai conhecer melhor a nós mesmos. E vamos ser instrumentos mais afiados para o uso do Senhor.
Pastora, vem até aqui, ore por nós, para que Deus nos faça, a nós que somos justificados, pessoas de vidas justas. Senhor Deus e Pai, mediante essa palavra, aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem nos alertado, aquilo que o Senhor tem dito, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos caminhos, tem misericórdia das nossas vontades quando se conflitam com a tua. Hoje o Senhor tem a oportunidade de fazer em nós aquilo que o Senhor quer, e a tua igreja com o coração aberto, com a vontade disposta ao Senhor, te pede humildemente, transforma as nossas vidas, faz não somente que a justiça esteja nos nossos lábios, mas também dentro do nosso coração. O teu Espírito tem o poder de fazer isso, e é assim que o Senhor quer. Então transforma, Senhor, o nosso coração, nos ajuda naquilo que temos dificuldade, nos fortalece naquilo que temos falha, para que a nossa vida exale a tua glória, porque é assim que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.